Meu nome é Jaqueline Pellegrini, eu sou delegada titular aqui da Delegacia de Tupã-Ciretã, nova moradora do município. Final de agosto, então, eu assumi a delegacia. Então, agradeço, vereadora. Acho que desde o início que a gente se conheceu, a gente se reconheceu também em sermos mulheres em papel de destaque dentro da nossa profissão. Então, obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade da comunidade também me conhecer e conhecer o rosto da Delegacia e da Polícia Civil aqui de Tupã. Doutora, parabéns pela sua fala. Não quis lhe interromper, como a gente tinha combinado, porque estava muito bom lhe ouvir, então não quis interromper o raciocínio. E tudo que a senhora falou é de extrema relevância, porque traz um conhecimento que é um instrumento fundamental para que a gente, aos poucos, consiga melhorar os índices de violência doméstica no nosso município e também no nosso país. Vou pontuar algumas coisas, retomar alguns conceitos rapidinho, para depois falar mais sobre a questão prática de como funciona a delegacia aqui em Tupã, como o registro é feito, alguns números também, que é bem importante que a gente fale sobre números, que a gente mostre e demonstre com dados estatísticos que as medidas protetivas elas são eficazes e elas salvam vidas. Primeiro, pontuar que a gente fala muito desse marco da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, mas que a violência doméstica e familiar contra a mulher não começou em 2006. Ela existe, ela é histórica no nosso país, ela é fruto de uma cultura e de uma educação machista, patriarcal, que, infelizmente, ainda ela é enraizada na nossa cultura, no Rio Grande do Sul, às vezes mais ainda, porque a gente tem isso na nossa família, a gente cresce com esse pensamento, muitas vezes, da questão do poder hierárquico entre o homem e a mulher. Mas, sim, em 2006, o tema veio à tona, não só internamente, mas também no viés internacional, e fez com que todos nós parássemos e pensássemos sobre violência doméstica e que houvesse, então, uma lei que fosse regulamentar um tema. Lei essa que, apesar da polícia, enfim, e do Poder Judiciário ter bastante conhecimento sobre ela, ela é uma lei muito mais multidisciplinar do que uma lei para a polícia, porque ela traz não só as questões repressivas da polícia, no seu viés de polícia judiciária, investigação, prisões, enfim, mas também ela fala de como que devemos lidar com essas vítimas. Fala dos direitos das vítimas de violência doméstica nos mais diversos campos da sociedade. Então, é muito importante que a gente leia e entenda a lei e saiba que as questões de violência doméstica elas não terminam na polícia, muito pelo contrário, elas devem ser acompanhadas e depois, no final, a gente pode também conversar um pouco sobre as atuações em rede que, na verdade, vão ser a luz no fim do túnel no ciclo de violência. E também que a polícia, apesar disso, pela letra da lei, nós temos um papel não só repressivo, com a solicitação, com o encaminhamento das medidas protetivas e investigação, mas também tem um papel preventivo, ou seja, é papel da Polícia Civil atuar preventivamente nas questões que envolvem violência doméstica e familiar, e por isso que aceitei o convite e acho muito importante que a gente converse sobre violência doméstica com todas as faixas etárias, com todos os gêneros, porque é o conhecimento e é a disseminação das informações que faz com que esses índices eles diminuam. Certo? Então, como a doutora já falou, o conceito de violência doméstica, achei importante também pontuar que a Lei Maria da Penha, a gente sempre pensa no marido e mulher, mas também ela se aplica em relações entre pais e filhos, entre irmão e irmã, entre filho e mãe, entre irmãos, também se aplica em relação entre ex-companheiros, ex-namorados, entre amantes também, porque realmente não exige a coabitação, e também se aplica em relações homoafetivas. Então, a gente acaba, às vezes, pensando sempre só na relação marido e mulher, mas ela é muito mais ampla e busca tutelar a mulher nas suas mais diversas formas quando sofre alguma violência em razão do gênero. Então, achei importante pontuar essa questão também. Falando um pouquinho, então, sobre números, que eu acho que é bem importante.
Não sei se vocês entendem o que é uma medida protetiva de urgência. A gente fala muito na medida protetiva, mas, na prática, só quem um dia acaba indo na delegacia e solicita uma medida vai entender o que ela é. A medida protetiva nada mais é que uma solicitação da vítima para que o juiz determine que o agressor faça ou deixe de fazer algumas condutas. As mais comuns é o afastamento do lar, a proibição de aproximação da vítima e também, se necessário, dos seus familiares, amigos, enfim, a proibição de comunicação com a vítima, familiares, parentes, pessoas que sejam próximas a ela e outra série de determinações judiciais que podem ser solicitadas para que seja, então, salvaguardada a integridade física e psíquica daquela vítima. Mas, então, como é que acontece? Como é que a gente solicita a medida protetiva no dia a dia, na regra geral? A vítima desloca-se até a delegacia de polícia, relata, né, a situação que está passando. Em regra, nós temos várias perguntas que elas sempre são feitas até para que seja entendido qual é o contexto que aquela vítima se encontra, qual é o contexto de violência doméstica que ela está inserida. E, a partir, então, do relato dela e da solicitação dela, porque a medida protetiva, é importante que a gente fale, depende da vontade da vítima, não é a polícia que pede a medida protetiva, é a vítima que comparece até a polícia para fazer esse requerimento. A polícia ela só tem o dever de encaminhar esse pedido em até 24 horas ao Poder Judiciário e cabe ao juiz, então, em até 48 horas, decidir sobre a medida protetiva. E ela, então, diz quais aquelas determinações ela deseja que o agressor cumpra. Então, o que é muito importante? Que, no momento que a gente vai fazer o registro, que o maior número de informações seja dada para aquele policial que está ali atendendo, para que as medidas sejam realmente eficazes e afastem o agressor daquele convívio com aquela vítima. Por que eu pontuo isso? Porque, às vezes, falta de informações, algumas informações erradas, podem demorar a decisão judicial e, nesses casos, né, o tempo é indispensável para que a vítima realmente esteja em segurança. Então, nada mais é então, que uma espécie de formulário que é preenchido dentro da delegacia, em regra, e encaminhado ao Poder Judiciário. Junto com esse registro da solicitação das medidas protetivas, a gente vai fazer o registro de ocorrência normal, que pode ser por um crime de ameaça, de lesão corporal, enfim. E a medida protetiva é bem importante que a gente destaque que ela independe da existência ou não desse inquérito. Pode ser que a vítima não queira que o pai dos seus filhos ele seja processado pelo aquele fato que aconteceu, mas isso não impede que ela tenha as medidas protetivas solicitadas e deferidas. Então, isso é bem importante, porque, às vezes, as vítimas deixam de procurar a polícia para fazer a solicitação da medida, porque não desejam que o marido, responda por um processo, ou porque, muitas vezes, não querem ter que ir ao fórum e passar por toda a situação, falar tudo novamente para o Ministério Público e para o juiz. Então, é importante que tenha essa diferença. Pode, sim, ser feita a solicitação da medida protetiva sem um posterior inquérito policial. Certo? Então, essas medidas protetivas, em regra, elas têm um prazo de 6 meses de duração. Elas começam a valer somente depois que o juiz decide e o oficial de justiça cientifica tanto a vítima quanto o agressor. E as medidas protetivas elas são para os dois. Então, ela vale tanto para o agressor, que é proibido de entrar em contato com aquela vítima, quanto também para a vítima, que não pode entrar em contato com aquele agressor, sob pena, então, que as medidas protetivas elas percam a sua eficácia. Certo? E, nesse meio tempo, caso o agressor descumpra as medidas protetivas, e isso é muito importante, que é uma inovação da lei. Quando a Lei 11.340 ela começou a valer, não tinha ainda essa previsão do crime de descumprimento de medidas protetivas, e atualmente ele existe. Então, se o agressor descumprir as medidas protetivas, será realizada uma nova ocorrência, então, pelo descumprimento, e, caso o agressor seja detido em flagrante, ele pode ser preso e conduzido ao presídio. Tá? Então, é muito importante que as medidas protetivas sejam deferidas e que a vítima também informe o seu descumprimento
para que, eventualmente, se medidas mais duras sejam necessárias, a polícia tenha o conhecimento e faça as solicitações. Eu trouxe também uns números aqui, que são números do Departamento da Polícia Civil, que trata sobre grupos vulneráveis, que é sobre os feminicídios no Rio Grande do Sul, dentre janeiro a agosto desse ano. Então, o importante destacar que os homicídios consumados tiveram um pequeno aumento nesse período de 8 meses, mas que os homicídios tentados tiveram uma queda de 4%. E o dado que eu julgo mais importante de todos esses números, esses mapas que a gente analisa para entender qual é a realidade da violência doméstica em determinada região, é a questão das medidas protetivas. Então, os feminicídios consumados, nesse período, eles foram 75 homicídios consumados, sendo que 80% deles não havia medida protetiva anterior. Então, às vezes, a gente se pergunta se a medida protetiva, se ela funciona, se ela tem eficácia. Sim, a medida protetiva ela salva vidas. Percebam que 80% das mulheres que foram mortas no contexto de violência doméstica até agosto desse ano não tinham uma medida protetiva valendo. Ou seja, elas não foram até a polícia, não solicitaram a medida protetiva e, principalmente, não nos deram a chance de prestar um serviço e, de alguma forma, assegurar a sua segurança. E, nesse mesmo contexto, quase 58% das mulheres vítimas de feminicídio nesse período, elas não tinham sequer boletim de ocorrência anterior. Então, novamente, os números demonstram a necessidade e a importância de fazer o registro, de procurar a ajuda dos poderes públicos para que, de alguma forma, o Estado auxilie as vítimas e, principalmente, que consiga, de alguma forma, colocá-las em segurança. E, falando sobre o tempo da vítima, como a doutora bem colocou, dados também trazem que, em média, a vítima demora 10 anos para fazer o seu primeiro registro de ocorrência. Ou seja, são 10 anos sofrendo das mais diversas formas de violência, desde o início lá com a violência moral, psicológica, patrimonial, enfim, para que tenha coragem de chegar na delegacia e fazer seu registro. E isso é bem comum. Aqui no município, a gente vai ler as ocorrências e a gente tem um textinho padrão para começar e diz, relata que convive com um companheiro há 17 anos, há 12 anos, há 20 anos. E aí, algo fortaleceu naquela vítima e ela teve coragem de ir até a delegacia fazer esse registro. Então, sempre que eu falo sobre violência doméstica, eu incentivo o registro, porque é a única forma de que nós possamos, de alguma maneira, ajudar essas vítimas que sofrem alguma violência, que nem sempre são a violência física, fácil de comprovar, enfim, mas que podem estar sofrendo das mais diversas formas de violência. Então, esses dados são bem importantes. As formas de denúncia também. Claro que a principal delas é através da delegacia de polícia aqui, ou então através da brigada militar, mas também o Ministério Público, a Defensoria, o Poder Judiciário, a assistência social, sempre que sabedores de alguma ocorrência, de algum contexto de violência doméstica, podem oficiar a polícia, e, a partir daí, a gente vai fazer nosso trabalho, que é de investigação. Então, se há dúvida de que alguém, uma vizinha, uma amiga, um familiar sofre violência doméstica e tem esse receio de que eu não vou me meter, porque depois eu vou ficar de bem, eu vou ficar ruim da história, não sei o quê, denunciem, inclusive de forma anônima. Essa denúncia pode ser feita pelo 190, 197, pela delegacia online, que a polícia, então, vai fazer seu papel e vai lá e vai investigar e vai confirmar se essa denúncia é verídica ou ela não é. Então, mas o importante é que essa denúncia e essa informação chegue até a Polícia Civil para que seja feito, então, as diligências que a gente entende de praxe para confirmar ou não aquela violência e encaminhar aquela vítima, se for o caso, para o Poder Judiciário com a solicitação de medida protetiva de urgência. Até porque a lei prevê que é direito das vítimas em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher ter atendimento ininterrupto na delegacia de polícia, preferencialmente por um
servidor do sexo feminino e de forma especializada. Claro que, no contexto de uma cidade pequena, de uma delegacia pequena, nós não conseguimos garantir que todas as vezes que as vítimas cheguem à delegacia vai ser uma policial que vai atendê-la, mas a Polícia Civil sempre está tentando qualificar seus policiais para que, de alguma forma, esse atendimento seja mais empático e mais acolhedor. E eu também trouxe alguns dados aí do nosso município mesmo, porque é curioso a gente falar sobre como que isso acontece aqui em Tupã. Eu solicitei alguns dados, então, de janeiro do ano passado até outubro deste ano. Tá? Nesse período de mais ou menos 21 meses, então, nós tivemos 216 ocorrências registradas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que 179 delas foram solicitadas medidas protetivas de urgência. Então, mais de 80% dos registros de ocorrência realizados aqui na Delegacia de Tupanciretã são com solicitações de medidas protetivas de urgência. E um dado que é bem importante e corrobora a questão que, sim, as medidas protetivas de urgência elas salvam vidas e elas são eficazes, é que dessas 179 pedidos de medidas protetivas, nós temos apenas 20 registros de descumprimento. Ou seja, em sua maioria, né, quase 90% das medidas, a gente não tem o conhecimento que elas foram descumpridas. Claro que sabemos das questões da subnotificação, que muitas vezes as vítimas não retornam para fazer o registro de descumprimento ou acabam reatando o relacionamento. Mas, aí, nesse caso, né, se ela, por espontânea vontade, reatou o relacionamento, não configuraria o descumprimento. Então, nesse sentido, é bem otimista essa questão dos registros e dos descumprimentos aqui no nosso município, demonstrando também que os agressores eles entendem qual é o papel da medida protetiva e, em sua maioria, respeitam as determinações judiciais. Os crimes com maior incidência de registro aqui no nosso município também é um fato que é importante nós sabermos que o maior deles é a ameaça, com 72%, 72 registros de ocorrência, desculpa, então a maioria deles eles acabam ficando então no campo das ameaças, daquela violência psicológica, né, daquela questão do vídeo inicial que a gente acompanhou, mas ele não me bate. Mas ameaça dia e noite e aquilo acaba muitas vezes gerando um mal psicológico muito maior do que uma agressão. Em segundo lugar, então, nós temos os delitos de lesão corporal, depois as vias de fato, que são as lesões, as agressões que não deixam marcas. Então, se eventualmente uma mulher for vítima de alguma violência que não deixou uma marca, não deixou um corte, não deixou um roxo, ainda assim está inserido dentro dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, e também é possível a solicitação da medida protetiva de urgência. Então, não é necessário que haja uma lesão visível para que configure os delitos. E, posteriormente, tem os crimes de injúria, né, que são os crimes contra a honra, os mais diversos xingamentos, e, por fim, o delito de perseguição. Então, esses são os 5 crimes que nós temos mais incidência aqui no nosso município. E, não felizmente, porque nós estamos falando de crimes, né, mas não temos registros de crimes mais graves do que isso nesse período de janeiro do ano passado até outubro desse ano. E isso nos deixa felizes, porque, de alguma forma, os agressores têm conhecimento e têm respeito pelas determinações judiciais. E, por fim, acho que depois a gente quer abrir para perguntas, né? Eu aproveito a oportunidade que está aqui, a vereadora tem representantes do Poder Legislativo, Poder Executivo, da OAB, da sociedade civil, para que nós, em conjunto, comecemos a pensar aqui em Tupanciretã como uma rede, que todo mundo faz o seu trabalho aqui muito bem feito. A polícia faz o seu, o judiciário faz o seu, a assistência social faz o seu, mas nós ainda não temos uma rede em que nós possamos nos ajudar, nos apoiar e encaminhar aquela vítima.
Então, aproveito esse espaço e convido a todos que estão presentes para que nós começamos essa caminhada de pensar a violência doméstica aqui no nosso município, que é o que hoje nos interessa mais, em rede. Então, a vereadora sabe que eu tenho vários projetos, então convido a todo mundo a ser participante para que a gente consiga começar a colocar eles em prática e mudar esse cenário também, que a vítima não tenha que retornar ao lar porque não tinha um emprego, porque não sabia fazer um currículo, não tenha que voltar a dormir com o agressor porque não tinha um abrigo para passar a noite, não tinha um local seguro para ficar, enfim, que não tinha uma assistência jurídica para entender sobre seus direitos, sobre divisão, enfim, de alimentos, sobre a questão de pensão. Então, que todos nós, cada um dentro da nossa atribuição, mas que, como um todo, possamos começar a pensar a violência doméstica e familiar aqui em Tupã, em rede. Obrigada.